Olá pessoal, no Integrades dessa edição vamos falar sobre tortura nos espaços prisionais brasileiros. E a nossa convidada dessa edição é a advogada criminalista Carolina Pereira, que também é presidente do Instituto Anjos da Liberdade de Minas Gerais. É daqui a alguns segundos no Integrades. Então, a importância de produzir um dossiê sobre a tortura no sistema prisional de Minas é exatamente trazer a publicizar toda forma de violação de direitos fundamentais. O Instituto Anjos da Liberdade, durante quase 5 meses, coletou diversas denúncias de tortura, sejam torturas físicas, de espancamento, agressões, quanto torturas psicológicas, ameaças, bem como condições subhumanas, condições que vão além da pena, como, por exemplo, a comida podre, a restrição do kit, a parte de alimentação no kit e a questão da água. A gente tem denúncias bem graves em relação à água, sobretudo na comarca de Formiga. A gente tem registros de agressões muito fortes, assim, bem violentas mesmo, com detentos muito machucados na comarca de Contagem, na penitenciária Nelson Hungria, na Dutra Ladeira, na Drummond, José Maria Alckmin, enfim. Inclusive ontem, no dia de ontem, chegou novamente no Instituto Anjos da Liberdade um pedido desesperado de socorro de detentos que teriam sido agredidos pelo GIR ou pelo JIT, como alguns falam, os famosos encapuzados. Então, a importância de se fazer um dossiê sobre a tortura é exatamente publicizar isso e exigir do poder público que tome as providências necessárias e cabíveis para a apuração do abuso de autoridade e dos crimes que esses policiais penais cometem, bem como verificar mesmo, assim, trazer a público para verificar a condição que os detentos estão cumprindo suas penas. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que nosso sistema prisional vive um estado de coisas inconstitucionais, mas a importância de se verificar esse estado de coisas inconstitucionais na prática é exatamente mudar essa realidade. Então, a importância do dossiê, como eu disse, é exatamente publicizar a tortura que os detentos vêm sofrendo no sistema prisional, sobretudo mineiro, mas o Instituto está fazendo esse levantamento, esse dossiê a nível nacional. Mas em relação a Minas Gerais, o que a gente tem como importância principal é justamente publicizar, a população ter conhecimento e as autoridades também. A gente sabe que eles têm conhecimento, mas providências às vezes não são tomadas, ou inclusive os detentos sofrem represália quando decidem denunciar. Então, a ideia de fazer isso através do Instituto é justamente resguardar a integridade física, a vida, a saúde dos detentos, principalmente daqueles que denunciam, porque a gente sabe da existência das represálias. Mas também tomar providências jurídicas cabíveis. Nenhuma pena pode passar da figura do apenado, nenhuma pena pode ir além do detento, do preso, mas também ela não pode ser levar ele a condições degradantes, subhumanas. A pena ela é exclusivamente em relação ao direito de ir e vir do detento, então é apenas ao trânsito dele no território nacional, ou seja, ele fica recolhido no sistema prisional como uma forma de punição pelo crime que ele comete. Mas qualquer condição subhumana ou degradante que vá além disto, então que fira qualquer outro direito fundamental, ela é considerada tortura. Então, quando se faz um dossiê desse, um levantamento, escutando os detentos, verificando as condições das unidades prisionais, a ideia é justamente publicitar, trazer a conhecimento de todos, mas também de tomar as providências jurídicas cabíveis, inclusive internacionalmente. Essa é a ideia. Em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo,
é muito lindo, né? Quando a gente vê no papel o Supremo Tribunal Federal reconhecer de fato que existe um estado de coisas inconstitucionais, ou seja, aquilo tudo fere a Constituição Federal, os detentos, os presos e principalmente os apenados, né? Eles estão sendo submetidos a condições extremamente degradantes que vão além, né, da limitação do direito de ir e vir. Então, quando é bonito no papel, mas é triste na realidade. Na prática, a gente sabe que o que funciona não é o que está no papel. Infelizmente, a gente vive eu costumo falar que uma pandemia social. Quando começou a pandemia, eu falei, gente, as pessoas estão preocupadas com a doença, né? A doença nos preocupa, mas a gente já vive uma pandemia social há anos. Quando você tem a coragem de reconhecer no papel que você vive o sistema penal, o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucionais, e apesar disso a gente não consegue mudar a realidade na prática, a gente está doente, né? A sociedade tem uma impressão punitivista ao extremo, e a punição ela é exclusivamente em relação ao direito de ir e vir do apenado. Então, hoje eu vejo o sistema prisional brasileiro, de fato, um sistema falido, um modelo que a gente sabe que não ressocializa ninguém. Mas o mais triste, na minha opinião, tem 21 anos de advocacia, 9 exclusivamente atuando diariamente dentro do sistema prisional brasileiro. O que eu acho mais triste, assim, ver de fato, não é nem a questão dos processos, a questão jurídica ou processual, é a questão da condição a qual os detentos são submetidos, condições subhumanas, degradantes, que vão além de toda e qualquer pena. A pena é o menor, né? Eu costumo falar com eles que a pena é o seu menor problema. O seu maior problema é estar nesse sistema cheio de falhas. E a gente é cego, né? E eu acho que esse é o principal problema. A sociedade exclui eles, coloca eles dentro dos muros e acha que resolve. Isso não resolve problema algum, né? Pelo contrário, estar ali, colocar aquelas pessoas unidas ali, trazendo as experiências de vidas deles, né? Já no mundo, no universo, vamos falar assim, da infração, compartilhando isso, e sem a menor condição para ressocialização, a gente está estimulando o crime. Então isso é muito grave, além de ser aviltante, né? As condições, eles continuam cidadãos brasileiros. Eu gosto muito de frisar isso. Eles são, a maioria deles, dos recolhidos apenados, mas eles continuam cidadãos brasileiros e já estão cumprindo a pena deles, eles já estão pagando pelo crime que eles cometeram. Então, assim, acho que o principal problema dessa questão de olhar o sistema como punitivista é exatamente desconsiderar que são cidadãos. E a população esquece que um dia eles retornam para a sociedade. Se a gente não preparar esse detento para mudar a realidade dele, quem paga por isso tudo é a sociedade. Então, assim, é preciso refletir e mudar essa ótica, essa forma, né, de pensar sobre isso e de agir mesmo. Acho que esse é o principal problema. Eu gostaria de deixar uma mensagem para aqueles que não têm que não estão dentro, né, atuando dentro com parentes, enfim, dentro do sistema prisional, que primeiro, como eu disse antes, as pessoas ali recolhidas, elas continuam cidadãos brasileiros. Então, do ponto de vista legal, elas têm todos os direitos conservados, com exceção do direito de ir e vir, que é atingido diretamente pela pena. Segundo, que a sociedade reflita e lembre que essas pessoas um dia vão retornar para a sociedade. Então, se a gente não mudar a forma como a gente lida com eles dentro do sistema prisional, eles vão sair, eles vão ser o reflexo do que eles viveram durante o tempo que ali eles ficaram. Eu costumo dizer assim, num português bem claro, se você trata mal, se você tortura, se você espanca, se você humilha, eles vão sair, eles vão refletir isso na sociedade. Então, assim, não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou advogada criminalista, atuo há 21 anos, como eu disse. A gente sabe que eles estão ali
a grande maioria deles, alguns a gente sabe que a justiça às vezes é falha, mas a grande maioria deles de fato cometeram algum crime e estão já sendo penalizados, punidos pelo crime que eles cometeram. Mas a forma como eles cumprem a pena, ou como eles ficam durante o tempo de prisão preventiva, vai ter um impacto, um reflexo direto na sociedade a partir do dia que eles saem do sistema. Então é isso que a gente tem que pensar muito. E dentro do sistema também, porque eles, na verdade, como eu disse, eles mantêm todos os direitos fundamentais, com exceção do direito de ir e vir. A minha mensagem é exatamente assim, que é preciso ter coragem, ter força, é preciso denunciar. Muitos têm medo das represálias, mas é necessário a denúncia. Sem a denúncia, a gente não tem como tomar providência jurídica, né? Esses dias para trás, eu vi um vídeo de uma pessoa que eu até admiro muito, falando exatamente isso, né? Nenhuma vaga a mais. Eu acredito nisso. Quando você constrói unidades prisionais, o dinheiro que você poderia estar investindo, por exemplo, na educação e na melhoria das condições sociais, você constrói uma unidade prisional, você está compactuando com o aumento do número de crimes, né? A gente é contra isso. A gente quer que o sistema funcione. Talvez um sonho? Talvez seja, né? Mas a gente gostaria que funcionasse de uma forma justa, caso extremos. Eu pessoalmente, particularmente, eu não acredito na parte de ressocializadora da pena. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar muito mais o impacto, as questões sociais, para minimizar ou reduzir o maior número possível de criminalidade, de forma que não seja necessário o sistema. Isso é um sonho, é uma utopia? Pode ser, mas eu acredito, eu trabalho, eu luto, eu brigo diariamente por isso. O Instituto Anjos da Liberdade, ele não faz nada a não ser exigir que a pena seja cumprida exclusivamente nos limites da pena. Toda vez que tem um direito fundamental social sendo violado, o Instituto procura estar presente. Isso, inclusive, não é nem exclusivo do sistema prisional. Mas em relação ao sistema prisional, a gente procura atuar juridicamente para enfrentar mesmo essas violações, né? Então eu gostaria depois convidar todos para conhecer um pouco da história do Instituto, o trabalho que é feito em Minas, mas também para repensar essa questão ressocializadora da pena. A gente sabe que na prática, se ela não for nula, ela praticamente não existe. Mas isso tem impacto direto na sociedade, não é só no dia a dia dos detentos, é também na sociedade.